Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria Jurídica Imobiliária e Estudos Jurídicos. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre salário substituição. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês dêem um like, compartilhe com seus amigos e acione o sino de notificações para vocês receberem mais conteúdos ligados ao direito do trabalho. Pessoal, o assunto de hoje que eu quero falar com vocês é o salário substituição. E por que esse tema ele é muito interessante e muito apropriado para nós conversarmos? Pessoal, como todos os assuntos e todos os temas que eu quero passar para vocês aqui, não adianta nada a gente passar conceitos jurídicos e conteúdos jurídicos se eles não forem utilizados na prática, se eles não forem utilizados no dia a dia. E são esses temas que são interessantes para a gente conversar. Como é que funciona o salário substituição? Quem tem direito ao salário substituição? O salário substituição, pessoal, ele é dado a todo aquele funcionário que substitui outro funcionário da mesma empresa em caráter não eventual e de forma provisória. Mas, Gustavo, o que quer dizer esse caráter não eventual? O que é essa expressão não eventual? Primeiramente, eu tenho que mostrar para você o que é eventual. O que é eventual? Eventual é aquilo que ocorre numa eventualidade. Poucas vezes aquilo vai acontecer. Geralmente são situações imprevisíveis. Uma vez ou outra alguém faz um serviço, uma vez ou outra alguém faz alguma atividade, presta alguma atividade. Vocês sabem muito bem, meus amigos, nós já conversamos aqui, que, por exemplo, a não eventualidade é um dos requisitos de formação do vínculo de emprego. E da mesma maneira, quando nós estivermos conversando aqui sobre vários temas ligados a direito do trabalho, hora extra, por exemplo, e nesse caso, salário substituição, o que a doutrina trabalhista, o que o juiz trabalhista ele vai avaliar na hora de uma ação, na hora dele prolatar a sentença de um processo. Caso algo ocorra, alguma atividade ocorra, durante um contrato de 4, 5, 10 anos, ele provavelmente não vai dar uma hora extra de que o reclamante falou de algo há 3 anos atrás que só ocorreu uma vez na vida. Isso é eventual. Ou então que tenha ocorrido 3 vezes durante 5 anos do contrato de trabalho, aquela pessoa substituiu o seu superior, por exemplo, como nesse caso aqui do salário substituição, ou então durante 5 anos ele só fez 3 horas extras ou substituiu essa pessoa uma vez. Isso é eventual. Eventual é algo que raramente ocorre. A partir do momento que nós sabemos o que é eventual, eventualidade, nós podemos entender o que é não eventual. Não eventual é aquilo que é com frequência. No caso aqui do salário substituição, é aquele caso que o funcionário, toda vez que o seu superior ele entra de férias, ele substitui o seu superior. Ou às vezes não é nem o seu superior, é um funcionário que não é superior dele, mas talvez esteja num cargo mais elevado. De qualquer forma, um salário maior do que o substituto. E ele, de repente, ele vai substituir esse funcionário que entrou de férias. Isso aí é muito comum nas empresas. Vocês sabem muito bem, meus amigos, que as empresas atualmente, elas
há muito tempo, por sinal, elas não podem parar. Não é porque o gerente entrou de férias, não é porque o diretor entrou de férias, não é porque aquele funcionário analista ou técnico que realiza determinada atividade, muitas vezes ali específica, que a empresa vai parar, que o setor vai parar. Os clientes dessa empresa não tem nada a ver com isso, os outros setores da empresa também não tem nada a ver com isso. Então, é comum muitas vezes que em algumas empresas o superior destaque alguns funcionários para cobrir a ausência daquele funcionário em período de férias, mas também é muito comum que determinado funcionário substitua essa pessoa que está ausente, por exemplo, por férias, e faça as vezes dele. Nesse caso que eu estou dando para vocês aqui como exemplo, é um funcionário que, devido a um cargo similar daquela pessoa, está substituindo ela. A partir do momento que todas as férias dessa pessoa, desse substituído, ele substitui ela, já há algum tempo, 2, 3, 4 anos, isso já não é eventual. É não eventual, é corriqueiro. E o primeiro ponto é esse, é ser não eventual. O segundo ponto, a segunda característica que dá direito ao salário substituição, é que essa substituição ela seja provisória, como no caso das férias, por exemplo, meus amigos. Se essa substituição não for provisória, esse substituto já estará assumindo o cargo. Então, provavelmente vai fazer jus ao reajuste de salário dele, sob pena de uma possível equiparação salarial. Então, veja bem, a partir do momento que um funcionário substituto substitui outra pessoa, exercendo a mesma atividade, com a mesma qualidade técnica, com as mesmas funções, de forma não eventual e de forma provisória, ele fará jus à percepção do salário substituição. Quando eu falo não eventual, meus amigos, um detalhe importante aqui. Eu dei para vocês um exemplo de férias, é provavelmente um dos mais conhecidos. E isso aí, esse exemplo das férias e da não eventualidade tem tudo a ver com previsibilidade. Não vai ocorrer o direito ao salário substituição por uma substituição que seja eventual de algo imprevisível. Por exemplo, determinado funcionário, um gerente, sofreu um acidente, ou por qualquer motivo que seja, ele teve que se ausentar por um mês, ou então se afastou pelo INSS. Isso é imprevisível. Se é imprevisível, está intimamente ligado ao não eventual. Se ele não é previsível, ele não há possibilidade, não fará jus à percepção do salário substituição. Então veja bem que a não eventualidade, a característica da não eventualidade, ela é intrinsecamente ligada à previsibilidade. E aonde que nós encontramos isso, meus amigos? Na legislação. Aonde que eu encontro salário substituição na CLT? Não encontro. Essa é a realidade. Não há previsão legal para o salário substituição. O direito ao salário substituição foi uma construção jurídica vinda da doutrina e adotada pela jurisprudência trabalhista. A doutrina entendeu ser aplicável de forma analógica o artigo 450 da CLT, combinado com o artigo 461 também da CLT. O que falam esses artigos, meus amigos? O artigo 450, ele fala
que a partir do momento que haja uma substituição temporária ou não temporária, esse funcionário substituto que substituir, o tempo dele será contado para todos os efeitos, o tempo de serviço será contado para a Previdência. Então a doutrina pegou essa parte da substituição e combinou com o artigo 461 da CLT, é aquele artigo da equiparação salarial, né? Todo funcionário que exerça as mesmas atividades, a mesma função, mesma capacidade técnica, fará jus à percepção do mesmo salário. Então eles juntaram essas duas normas jurídicas e a partir daí, da combinação do artigo 450 com o artigo 461 da CLT, essa é a base jurídica para a percepção do salário substituição. E como eu conversei com vocês, meus amigos, como é que a jurisprudência ela adota isso? Ela adota com base nesses dois artigos e também ela já se vale dessa construção. Foi editada a súmula 159 do TST. A súmula 159, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, essa súmula nos informa que, havendo uma substituição não eventual, provisória, esse substituto fará jus à percepção do salário substituição. Então, basicamente, quando nós conversamos sobre o salário substituição, você tem que ter a base legal do artigo 450 e do artigo 461 da CLT e também conhecer a súmula 159 do Tribunal Superior do Trabalho. E olha só, pessoal, como eu disse aqui para vocês, dei alguns exemplos de hipóteses de substituição. É comum que a substituição seja realizada por um funcionário, tudo bem que não exerça o mesmo cargo, mas geralmente é um cargo próximo. Seria muito estranho nós falarmos aqui que, por exemplo, um assistente, na hierarquia de uma empresa, o assistente ele faz as funções mais básicas. Se eu fosse colocar aqui uma hierarquia, o assistente estaria aqui. Algumas empresas tratam como técnico, o outro, mas do assistente muitas vezes tem o analista, do analista vai para o coordenador ou supervisor, do coordenador ou supervisor vai para o gerente, do gerente para o diretor e por aí vai. Então, o gerente ele está aqui, o analista, o assistente ele está aqui embaixo, ele faz as funções mais básicas. Ele não conhece o que o analista faz, ele não conhece o que o coordenador faz. Como é que ele vai substituir o gerente? Todas as atribuições que o gerente faz. Então é comum que, por exemplo, o analista ele pode substituir o coordenador, porque está bem próximo, dependendo das atividades por ele exercidas, dependendo do tempo de serviço. Muitas vezes esse analista já está há muitos anos na empresa e conhece todos os procedimentos do setor. E muitas vezes, quando esse gerente viaja a trabalho, fica doente, falta, ou às vezes esse gerente está em reuniões, esse analista que já está há muito tempo, ele substitui. Isso é comum, né? É possível que o coordenador ele possa substituir o gerente, né? Foi como eu falei, são cargos próximos. O analista ele está bem próximo ali do coordenador. O coordenador está bem próximo do gerente. Então ele já conhece essas atribuições. Além deles conhecerem
toda a estrutura hierárquica, toda a funcionalidade da empresa, daquele setor, das atividades por eles exercidas, eles já estão próximos. Então é comum que essa substituição seja de cargos próximos. A gente não vai pedir, até porque dificilmente isso vai ocorrer, a substituição de um assistente, porque tem muito reclamante que chega no escritório de um advogado e eles falam que substituíram o gerente. Ele acabou de entrar na empresa, está 6 meses na empresa, está 1 ano na empresa, aí por algum motivo o gerente teve que sair, passou uma semana fora, ou um mês que seja. Ele diz que substituiu o gerente. Isso aí não é crível, não é perceptível aos olhos do juiz da Justiça do Trabalho. Então, tem que ser cargos próximos. E como eu falei com vocês aqui no exemplo de férias, quero dar para vocês um caso concreto. Quero falar com vocês, para vocês lembrarem de algo que possa ter acontecido com vocês ou que possa futuramente acontecer com vocês. Não necessariamente falando de gerente de banco, como eu vou falar aqui, mas é algo que pode ser similar ao seu dia a dia. Vou falar aqui de férias. É muito comum, meus amigos, como nós já conversamos, que num banco, se você chegar na agência bancária, o que mais tem ali é gerente, né? Gerente disso, gerente daquilo, gerente conta física, pessoa física, gerente pessoa jurídica, gerente de seguros, um monte de gerente. Só que só um gerente manda, só um gerente é responsável por aquela agência. Geralmente é o gerente geral. É aquele gerente, aquele cara que já está na empresa há muito tempo, ele que manda. Mas não é qualquer um que chega perto dele, não. Quando você, cliente, vai lá, você vai lá falar com o seu gerente da sua conta, a outra pessoa vai falar com o gerente da outra conta, você vai resolver um outro assunto de previdência ou de seguro, provavelmente tem outro gerente, seja dessa agência ou de outra agência. Nenhum desses gerentes é o gerente geral da agência. É ele que manda. Tanto é que você não pode comparar as atribuições do gerente de contas com o gerente geral. Na realidade, o banco ele cria essa nomenclatura de vários gerentes para ele fugir da hora extra. Porque você sabe muito bem que, em regra, gerente é cargo de confiança. Como o banco tem muito trabalho, tem muita hora extra, ele bota todo mundo para gerente. Mas quando o bicho pega, quando chega a polícia lá para intimar ou para de repente prender alguém ou requerer uma informação importante, geralmente quem vai passar as informações de um caso sério e relevante é o gerente geral, o gerente da agência. Digamos que esse gerente geral ele entre de férias. Como eu disse para vocês, todo mundo entra de férias. É comum. Comum, vamos voltar à expressão não eventual, previsível, de forma provisória. Esse gerente geral, quando ele sair, alguém tem que fazer as vezes dele. Alguém tem que assumir as funções dele. Quem vai assumir? Será que quando esse gerente geral sair de férias, além da cadeira vaga, ninguém vai fazer nada, essa agência não vai andar? Tem que andar, né, meus amigos? Então alguém terá que substituí-lo. Essa pessoa que será esse substituto é muito comum, meus amigos, que seja um gerente, eu dei aqui gerente de contas, mas pode ser um outro gerente que esteja lá, por exemplo, já está nessa agência há 5 anos e já está na empresa, já está no banco há 10, tem muito conhecimento da parte técnica e operacional da empresa. Provavelmente esse gerente ele vai substituir esse gerente geral. Caso ele faça um bom trabalho, esteja tudo acertado de forma operacional, nas próximas férias ele vai cobrir esse gerente geral de novo, ele vai substituir. Aí substituiu a primeira, substituiu a segunda,
né? Eu acho que a partir da segunda, posso te dizer que a partir da segunda já é não eventual. Eu ia falar segunda, terceira, quarta, mas tudo bem, segunda, terceira, a partir desse momento já virou, é aquele momento que o cliente do advogado, futuro autor, chega no escritório de advocacia e fala: todas as férias eu substituía ele, ou então substituir por 2 ou 3 vezes. 2 vezes, eu posso falar 2 vezes. Substituiu por 2 vezes, já é não eventual. Até porque foi previsível. As férias são algo de previsibilidade. Então, esse gerente irá substituí-lo. São cargos relativamente próximos, como eu já disse para vocês. É algo provisório, não eventual, de cargos próximos e previsível. Então, esse gerente que realizar essa substituição, ele fará jus ao salário substituição. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.